bem, meus caros e minhas caras? Vamos nessa videoaula fazer a correção da prova de escrevente interior TJ São Paulo, uma parceria do JC Concursos, o site mais completo para a sua carreira, e o professor Kanashiro. Que beleza! Quem é que veio nos ajudar? Ainda bem que você veio. Esse momento aqui é importante. Parece ali, pô, as alunas estão ansiosas, pô. Hey, Marvin, mas você é uma figuraça mesmo, hein? Web aluna, tá louquinho pra fazer a correção. Como é que será? Eu também tô curioso pra saber como web aluna foi na prova. Meus caros, achei a prova difícil também. Você achou, Marvin? Eu também achei. E você, web aluna? Marvin, isso é hora de ficar e fazendo gracinha, Marvin? Ei, Marvin, só você. Tá bom, vai. Marvin, vamos fazer a correção da prova? Isso, só se for agora! E aí, Marvin? Muito bem lembrado, Marvin. Nós vamos fazer a correção da versão 1, não é? Vamos nessa videoaula fazer a correção da matéria de Direito Constitucional da versão 1. Então tá lá, na versão 1 é a questão 49. Mas professor, pô, eu sou da versão 2. Não tem problema. Eu sou da versão 3. Não tem problema. Eu sou da versão 4. Que beleza! Aí os números das provas, tá? Mas estamos fazendo a correção da versão 1, questão 49. Obrigado, professor. Que beleza! E vamos ao final ver o grau de dificuldade dessa questão, beleza? Meus caros, de categoria! Tá lá. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com a Constituição Federal. Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Caramba, isso parece que tem sentido, ou não é? Existe a liberdade de locomoção ou a pessoa é presa por flagrante delito cometendo crimes ou porque o juiz não é mais flagrante e o juiz expede uma ordem de prisão, mandado de prisão. E, nos casos do militar, pode prender não sendo em flagrante delito e pode prender sem ordem de juiz. O que você acha certo? O que você acha errado? Vamos ver. Caramba! É o texto literal do artigo 5º, inciso LX, um pauzinho. Que beleza! Tá lá. Então, já começou com a alternativa correta? Já começou. Isso mesmo, 49 da versão 1, alternativa A. Belezura. Vamos ver as outras. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros. Pode parar, ou não é? O habeas data é uma ação personalíssima, ou não é? É só para a própria pessoa, é a regra, excepcionalmente para parentes do morto, mas para terceiros não pode. Não posso utilizar o habeas data para bisbilhotar a vida alheia. Não. C. São gratuitas o habeas corpus, o mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Esse era perigo, hein? Vamos dar uma aprofundada nessa para eliminar. Um jeito bem legal de estudar o artigo 5º é dividir em grupinhos. Grupinho da liberdade, grupinho dos invioláveis e bolamos o grupinho de grátis. Não precisa estudar o artigo 5º na sequência, ou não é? Meus caros. Posso bolar. Tiro da ordem os direitos e garantias do artigo 5º e monto o que tem em comum. E dou o nome. O grupinho é de grátis. Não tô entendendo. Eu posso pegar lá. Eu tenho coisas ligadas à taxa, independentemente do pagamento de taxas. Direito de petição e direito de certidão é de grátis. Advogado de grátis. O poder público fornecendo advogado de grátis. Meus caros, são os defensores públicos. Tá lá, advogados de grátis, poder público. Eu tenho os cartórios de grátis. Certidão de nascimento ou certidão de óbito é de grátis. Advogado de grátis. Insuficiência de recursos. Cartório de grátis. Pobre é para pobre.
Mas não é isso que nós estamos falando das ações judiciais de grátis. Quais são as ações judiciais de grátis mencionadas na Constituição Federal? Beleza, tem ação popular. A ação popular. Qualquer cidadão pode propor ação popular para defender o patrimônio público, moralidade, meio ambiente. E se o cidadão que fizer a propositura da ação popular estiver de boa fé, é de grátis. Não precisa pagar custas. E se perder, não tem o ônus da sucumbência. Só vai pagar se estiver de má fé. Mas isso não foi objeto da questão. Acredite se quiser. Nossa, isso faz parte das web aulas. Juro. Posso morrer deitado, mortinho se for mentira. Isso é pergunta das nossas web aulas. Mandado de segurança de grátis. Não é, Marvin? É o Marvin aí, alertando o perigo. É isso aí, valeu, Marvin. Tá lá. São de grátis. Habeas corpus, habeas data. Quantas ações de grátis você está vendo aí? Deu a dica já. Meus caros, quando eu tenho ações judiciais ligadas ao exercício da cidadania, direito de votar e direito de ser votado, direito de votar, alistamento eleitoral e transferência de títulos, direito de ser votado, condições de elegibilidade, registro de candidaturas, aí é de grátis. Mandado de segurança é pago, mas se estiver ligado ao exercício da cidadania, é de grátis. Meus caros, mas como a questão não mencionava nada de mandado de segurança ligado ao exercício da cidadania, né? Tá vendo que tem vírgulas, aí ferrou, quebrou a oração. Aí não tem como salvar. Então aqui seria habeas corpus e habeas data seriam de grátis. O mandado de segurança é pago como regra e excepcionalmente é de grátis quando estiver ligado ao exercício da cidadania. Aqui, beleza. Não tem importância. Na próxima estuda mais, vamos destruir essa questão. Tá lá. Todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados que o processo seja julgado rapidamente. E os meios que garantam a igualdade. Que é isso? Isso aí é um novo direito da Emenda Constitucional número 45. Maravilha. E é o princípio e o direito da celeridade processual. Processos judiciais, processos administrativos têm que ser julgados, decididos rapidamente. Então não é que garantam a igualdade, é que garantam a celeridade. Então a fumaça está justamente na expressão aqui igualdade. Belezura? Uma questão sofisticada essa, hein? Belezura? E por último, tá lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por maioria de votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então tá lá. Artigo 5º, parágrafo 3º, tratados. Quando versarem sobre direitos humanos e obedecerem o rito das emendas constitucionais, 2 turnos. Uma votação na Câmara e outra no Senado, primeiro turno. De novo, outra votação na Câmara e outra votação no Senado, 2 turnos. E em cada uma aí das 4 votações tiver 3/5 dos votos, aí esse tratado internacional vai ter o status de uma emenda constitucional, um trem negócio bagulho equivalente às emendas constitucionais. Ou seja, o tratado vai ganhar status constitucional. Maravilha! Então, 2 turnos, 3/5. Mas a questão falava de um outro jeito, ou não é? 2 turnos, mas por... Não. Pura fumaça, ou não é? É o famoso coro. É o quórum, ou não é? É o quórum que pegou aí. Beleza? Por isso que essa alternativa aí tá com pau. Bom, então a questão 49, versão 1, na versão 2, versão 3, versão 4, o nível de dificuldade. Eu considero o nível 2. Foi uma questão relativamente sofisticada. Nível 1, texto literal, relativamente simples. Questão nível 2, coisas mais sofisticadas.
que exige um maior grau de dificuldade. E questão nível 3, profundezas do Netuno, do inferno. Que beleza! Questões difíceis. Considero essa 49 versão 1 nível 2 de dificuldade. Claro, isso é tudo muito relativo, mas só para criar um parâmetro para os web alunos não ficarem na mão. Bom, vamos para a próxima questão, Marvin? Vamos! Tá lá, questão 50 da versão 1 e os outros números das outras versões. Vamos ver o grau de dificuldade. Vamos ver que encrenca que é essa. Conforme o que estabelece expressamente a Constituição Federal, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou também têm direito de receber informações de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo tenha sido decretado pela autoridade administrativa. Ou seja, é a autoridade administrativa que tem a força, o poder de decretar o sigilo e ninguém poder ver a informação. Não pode ver informações ligadas a direitos individuais indisponíveis, aqueles direitos que não têm preço. Examinador, só pela misericórdia, vai utilizar a expressão direitos individuais indisponíveis, Como é que o candidato vai saber o que significa a expressão direitos individuais indisponíveis, não tá porrada, examinador, hein? C. De interesse exclusivo da administração. Quando existir interesse exclusivo da administração, ninguém pode ver a informação. Cujo interesse esteja relacionado à segurança ou à saúde pública. Caramba, Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Essa questão foi sofisticada, hein? Vamos ver então. Tá lá, artigo 5º, incisos 3x, 3 pauzinho. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos de seu interesse particular, interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena pocotó, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Então a alternativa é mas eu quero bater na tecla, hein? É ou não é? Essa expressão direitos individuais indisponíveis, examinador, só pela misericórdia, hein? Caramba! Direitos individuais indisponíveis são aqueles que não têm preço. Direitos individuais disponíveis são assuntos patrimoniais, basicamente. Partida de carro, propriedade, etc. Você pode dispor, você pode abrir mão, mas quando se trata de direitos individuais indisponíveis, não tem preço. Por exemplo, são direito lá à vida, à honra, à intimidade, vida privada e imagem. São chamados direitos indisponíveis, que não pode abrir mão, é a regra. Aqui eu tô matutando. Marvin, eu tô com raivítica. Eu quero pegar esse examinador na curva por ter utilizado a expressão direitos individuais indisponíveis. Tô tentando confabular, pensar num recurso, é ou não é? Porque não pode acessar direitos individuais indisponíveis de outras pessoas. Não pode, Por exemplo, a própria Constituição Federal fala em certos momentos o princípio da publicidade cede para proteger a intimidade. Pensa em sigilo de dados da Receita Federal. Que beleza! Andaram vazando umas informações aí. Bom, então, isso é um direito indisponível, a intimidade. Olha lá, o examinador tá beirando a derrapagem, olha lá, tá beirando. Vou bolar sim, vou pegar o examinador na curva por ter utilizado malandramente. Eu acho que não é certo, Vamos colocar as expressões para todo mundo entender, porque senão já perde de uma vez. Aí, as ideias, noções sobre direitos disponíveis, indisponíveis. Belezura? Vou pegar o examinador na curva, é agora. Bom, de qualquer maneira, o gabarito então foi E de elefante com essa perigosa aqui, né? E tinha umas pegadinhas também nas outras, não é tão simples assim. Por isso, considero essa questão 50 da versão 1 uma questão 2,5, que eu quero pegar o examinador na curva, hein? Vou bolar o recurso, todo mundo que errou entra para o examinador ficar esperto, não fazer mais isso. Quem estava fazendo muito isso era o examinador de processo civil, andou levando umas chumbadas que a gente preparou os recursos. Que beleza! Teve 20 mil recursos, bem feito, que beleza!
também, pô, aí deu uma neutralizada. O pessoal, Ai, o professor Canacilho faz recurso, mas os caras não aceitam. mas dá cacetada. Uma hora os caras vão aceitar. Estão aceitando devagarzinho, mas não aceitam muito. Mas a quantidade de recursos que enche o saco dos caras, os caras vão sendo neutralizados. Cada vez vai melhorando, não é? Não podemos deixar passar batido. Agora a próxima aqui, beleza. Questão 51 da versão 1. É agora. Então tá lá. Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito do servidor. Tá lá. A Constituição Federal tem um dispositivo que menciona quais são os direitos sociais, por exemplo, que o servidor público tem direito. Tá lá. Proteção contra a despedida arbitrária, seguro-desemprego, fundo de garantia, FGTS, garantia do salário nunca inferior ao mínimo quando a remuneração for variável, ou participação nos lucros. Que beleza! Esse dispositivo é muito sofisticado. A memorização é imperdível, que não dá tempo de falar nessa correção. Mas nós temos uma super memorização para memorizar todos esses pauzinhos que tem aí. Então, trata-se de um dispositivo de administração pública inconstitucional, direitos do servidor público, mas ele se refere ao artigo 7º, que são os direitos sociais dos trabalhadores em geral, da iniciativa privada, por exemplo. Quando um artigo que está no edital menciona dentro dele outros dispositivos que também estão no edital, o examinador adora, então já vem numa sequência. Foi pedido os direitos da empregada doméstica, que é mesmo estilo de dispositivo, um artigo que menciona dentro dele outros artigos. E agora pedido do servidor, que beleza! Então, esse 7 aqui é justamente o servidor público tem garantia aí a salário mínimo quando se trata de remuneração variável. Deu até uma beiradinha numa súmula vinculante aí. Belezura? Belezura. É uma questão aí sofisticada, porque exigia aí duas teorias dos conjuntos, direitos sociais e direito do servidor público. Belezura? Essa questão 51 é nível 2. Exige um grau de memorização bem forte, não é? Por enquanto não tem moleza nessa prova não. Próxima, questão 52 de Constitucional. Nas outras versões são esses números. Vamos ver como é que foi? Vamos ver então, Marvin. Agora. Considerando então a Constituição, a Carta Magna, tá lá. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Concurso público de provas ou de provas e de títulos, sendo proibido, vedado, o tratamento diferenciado em razão da natureza do cargo ou emprego ou razão da complexidade do cargo ou emprego. Não pode ter diferenciação. Aqui, meus caros, vale a pena uma explicação, porque isso veio permeando toda a prova. Uma coisa é uma coisa, cargo público. Outra coisa é outra coisa, emprego público. E outra coisa é outra coisa ainda, função pública. Mas, professor, esse cargo aqui não tem de dois tipos? Muito bem, exatamente. Cargo público é igual a esfirra, tem de dois tipos. Cargo público aberto e fechado? Claro que não. Cargo público de provimento efetivo. Quando presta concurso, tá lá, cargo de escrevente, não é? Cargo de técnico, cargo de analista, auditor da Receita e por aí vai. E cargo público em comissão. É o ASPONE, o assessor de honra nenhuma. Que beleza! Tá lá, belezura. Isso é fundamental, permeou várias questões da prova, essa ideia, hein? Essa imagem. Belezura. Então tá lá. Tanto em cargo público quanto em emprego público, tá lá. Depende de aprovação de concurso, só que o concurso ele vai ter sim uma variação de acordo com a complexidade e a natureza do cargo do emprego. Claro, pô. E é justamente aqui que está a fumaça da questão. Maravilha. Quem conhecia foi fácil, mas quem está chegando agora no mundo dos concursos é sofisticado isso. Saber a distinção de cargo, emprego, não é tão simples assim. Belezura. Então a A foi para o espaço. A não. B. As FCs, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo, e os cargos em comissão
serão preenchidos por servidores de carreira em percentuais mínimos, misericórdia, quando se trata aí cargos em comissão de funções DAS, direção, assessoramento e supervisão, a chefia. Dá aqui o DAS. Caramba, esse dispositivo veio de novo. Ai. Tá lá. FC, função de confiança. É só para quem é de dentro, ocupante de cargo efetivo. Você é escrevente. Para ser escrevente-chefe é uma função de confiança. Função de confiança é só para quem é de dentro, quem já é escrevente. Cargo de provimento efetivo. Mas e o CC? Os assessores... os cargos em comissão. Os assistentes jurídicos e embargadores. Eu já fui assistente jurídico, também já fui Aspone, pô. Tá lá. O Aspone pode ser gente de fora ou pode ser gente de dentro. Aí aqui que a Constituição fez. Quem é de dentro tem que reservar um percentual mínimo para ocupar cargos em comissão. Senão, todos os CCs, cargos em comissão, podem ser preenchidos por servidores que não são da carreira. É vero, então? É vero. Veio de novo esse dispositivo bem sofisticado, não é? Então, a alternativa da 52 versão 1 foi B de baixinhos, B de bola. Próxima. A lei reservará percentual para cargos públicos de provimento efetivo, para cargos de livre nomeação e exoneração e dos empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Caramba! Vai separar então vagas percentual para cargos públicos de provimento efetivo, CC, cargo em comissão, e também para empregos públicos para os portadores de deficiência. E também tem que separar para os grupos considerados como minoria, tipo índio. Que beleza! Isso aí eu sei que tá errado. Meus caros. Então tá lá. Meus caros. Cargos e empregos públicos portadores de deficiência. Primeiro vamos no absurdo aqui. Tem que separar vagas para concurso para minorias. Isso não tem. Então por aqui já era fumaça e já tchau. Mas olha que interessante. A expressão cargos aqui poderia dar a entender que abrangeria tanto cargos de provimento efetivo quanto cargos de livre nomeação e exoneração. Emprego público tá aqui, ó. Emprego público tem que reservar vagas para portadores de deficiência. Mas eu entendo que não dá para a lei reservar vagas para portadores de deficiência para CC, cargos de livre nomeação e exoneração. O cargo é de confiança, como é que vai ter que escolher? Dentre os portadores de deficiência, pessoas, então, para ocuparem CC? Eu acho que não, hein? De qualquer maneira, aqui, pela minoria, tá errado mesmo. Não tem como salvar. A alternativa C foi para o espaço. D. Sistema remuneratório. Aqui, em linhas gerais, está falando o seguinte. O teto do legislativo e do executivo é o judiciário. Ninguém ganha mais que o judiciário. Meus caros. Aqui precisa lembrar daquilo lá. Uma coisa é uma coisa, vencimento. Outra coisa é outra coisa, remuneração. E outra coisa é outra coisa, subsídio. É ou não é? Quando estiver falando sobre vencimentos. Vencimento é uma coisa. Ninguém do legislativo, ninguém do judiciário vai ganhar. Fala só uma vez, pô. Isso. Vencimentos mais que o poder executivo. Meus caros. Vencimento. Poder executivo. Ninguém ganha mais que o poder executivo. Mas professor, eu vi alguma coisa que tem a ver com uma coisa do Supremo. É verdade. Só que lá é o inciso 11 da Constituição Federal. Lá não se fala em vencimento, mas se fala em... Isso, remuneração e subsídio. Aí sim, quando se tratar de remuneração e subsídio, ninguém ganha mais que o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É que já deu para entender por que só pergunto o inciso 12, aquele curtinho, é ou não é? Por que só pergunto o 12? Porque o 12 é fácil de fazer questão na prova. O 11 é muito, muito, muito grande, é ou não é? Mas saiba, quando se tratar então de remuneração e subsídio, então a grana dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é 27 mil cacetado, é agora. Então, uma coisa é uma coisa. Vencimento. Ninguém ganha mais que o executivo.
remuneração e subsídio, ninguém ganha mais que o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Maravilha! Esse é linhas gerais, né, pô? E a administração do Poder Judiciário e seus servidores, eles têm prioridade, precedência sobre os demais poderes. Não, isso não existe. Nem pensa nisso na Constituição Federal. O que tem alguma coisa ligada à administração fazendária, mas não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Belezura. Então, 52. Considere, então, uma questão nível 2. Não foi muito fácil, não. Foi sofisticada. Caramba, não teve nenhuma questão nível 1, pô. Putz, grilo. Próxima. Tá lá, 53 da versão 1. Vamos ver como é que foi a encrenca da 53. Acumulação de cargos. O pacato cidadão já é servidor público e foi eleito a mandatos eletivos de prefeito. O que acontece agora? Já é servidor público e foi eleito a mandato eletivo de prefeito. Vamos ver? Rapidinho. Tá lá. É o 38 da Constituição Federal. Vamos fazer o desenho então, porra. É agora. Que beleza, vamos desenhar a fofa, pô. A fofa lá, que beleza, ó a servidora, tá lá, ó o batom, que beleza, tá lá, a fofa já é servidora, ela já é servidora e concorreu a cargos eletivos, pô, ela já é servidora. E foi eleita. O que? Então, imagina assim, ó, tem o cargo dela de investigadora de polícia, por exemplo. E ela foi eleita prefeita. A pergunta é, o que vai acontecer com o cargo dela de servidora, já que ela virou prefeita? É o 38. Mas isso é ruim de ver. Vamos ver no gráfico? É agora. Então tá lá. Mandato federal, estadual, municipal. Se afasta do cargo lá de investigadora, do que ela já era. E a grana... Como é que ela vai ser o sistema remuneratório? É a grana dela. Então imagine que a fofa, a investigadora de polícia, foi eleita a mandatos federais. Ela tem que se afastar da investigadora? Se afasta. Então ela só vai ser deputada federal, por exemplo. Grana do cargo eletivo. O subsídio do deputado federal. Imagine que a fofa foi eleita a cargos eletivos estaduais. Deputado estadual. Ela pode acumular investigadora de polícia, que ela já é, com deputado estadual? Ou ela tem que se afastar do cargo de investigadora? Se afasta do cargo de investigadora. Logo, só a grana do cargo eletivo, o subsídio do deputado estadual. Maravilha! A fofa é investigadora e foi eleita a mandatos eletivos municipais. A fofa foi eleita a cargo eletivo municipal. Ela precisa se afastar do cargo de investigadora? Grana. Nem precisa falar que a questão mais sofisticada é aqui. E não é à toa que a questão que caiu foi justamente aí, não é? Então tá lá. Cargos eletivos municipais, prefeito e vereador. A fofa é investigadora de polícia e foi eleita prefeita. Ela precisa se afastar do cargo de investigador? Precisa. Grana... opta. A fofa foi eleita a cargo eletivo de vereador. Precisa se afastar? Depende. Se tem ou não tem, vai. Isso, compatibilidade de horários. Ela é investigadora de polícia ou escrevente e foi eleita, então, a cargo de vereador. E não tem compatibilidade de horários. O horário da sessão da Câmara é no meio do expediente. Ela pode acumular os dois? Ou tem que se afastar do cargo de investigador? Se afasta, não dá, né, pô? Não dá, é no mesmo horário a sessão da Câmara de Vereadores. Grana, opta. Imagine uma investigadora, um escrevente, né? Que beleza! Que tem compatibilidade de horários. Ela é escrevente numa cidade, essa cidade. Ela foi eleita vereadora e só tem sessão da Câmara uma vez por semana a partir das 8 horas da noite. Pô, dá tempo, pô, de ser escrevente e investigadora. Aí, precisa se afastar do cargo de escrevente e investigadora? Não, não precisa. Aí, acumula. Não é relógio para trabalhar de grátis. Então vamos ver o que a questão perguntou? É agora. Então tá lá. É vero. Foi eleito, então, mandato eletivo de prefeito. Se afasta
e opta remuneração. Belezura? Belezura. Essa é meio sofisticadinha, não é? Uma questão sofisticada de acumulação de cargos. Se fosse aquela de 2 de professor, um professor, um técnico, um professor um científico e 2 da área da saúde, eu colocaria nível 1. Mas esta que caiu foi a hipótese mais sofisticada de acumulação de cargos, é ou não é? Próxima 54 agora da versão 1. Agora, vamos ver, hein, Creca? Não teve babinha nessa prova, hein? Próximo. Então tá lá. Opa! Uma coisa é uma coisa, cargo. Outra coisa é outra coisa, emprego público. E outra coisa é outra coisa ainda, função pública e cargo público. É igual a esfirra, tem de 2 tipos: cargo público de provimento efetivo, que depende de concurso, e cargo em comissão, que não precisa de concurso, pode ser gente de fora. Então tá lá. Estabilidade. Ah, professor, eu decorei 3 anos, mas eu achei que foi essa. Vamos ver. Para adquirir estabilidade, 3 anos. 3 anos. Maravilha. Tá lá, são estáveis após 3 anos. Mas não basta decorar os 3 anos. Precisa ter ocupado um cargo de provimento efetivo. E se for cargo de provimento efetivo, ela entrou por meio de um concurso público. E existe um 4º requisito ainda da avaliação especial de desempenho. Se eu pudesse dar uma dica para a próxima prova de escravente aí interior, fique o Santos, não é? Fique esperto, hein? Passou batido lá o 4º requisito da estabilidade. Então, os 3 são 4, os 3 caíram. São 4 requisitos para estabilidade. 3 já caíram nessa prova. Então, 1. Precisa ser um cargo de provimento efetivo. 2. Que entrou por meio de concurso. 3 anos de efetivo exercício. Aí faltou o 4º requisito que não caiu nessa prova. 4. Avaliação especial de desempenho. Então aqui é fumaça, né? Fala a expressão cargo de confiança. Não, pô. CC, cargo em comissão, não precisa prestar concurso. Só os cargos de provimento efetivo. Então vou pro espaço. O servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial de 2ª instância, da qual ainda caiba recurso. Misericórdia. O servidor estável pode perder o cargo? Pode. Em 4 hipóteses. 3 dentro do edital e 1 fora. Primeira hipótese, o estável perde o cargo. Sentença judicial transitada em julgado. Por aqui já matava a questão. PAD, processo administrativo disciplinar, o servidor estável perde o cargo. E também por avaliação periódica de desempenho. Maravilha. Então, só aqui eu estou vendo 3 hipóteses de perda de cargo. E aqui tá errado, né? Só fala, dá a impressão que é só essa hipótese. E mesmo que se alegasse que estivesse se referindo somente ao inciso 1, aqui é trânsito em julgado, precisa acabar todos os recursos. E aqui fala que ainda tem recurso. E não se esqueça que existe uma 4ª hipótese de perda do cargo do estável. É no tocante lá a lei de responsabilidade fiscal. Se faltar grana, precisa cortar. Corta os aspones, corta os não estáveis. E se mesmo assim ainda tiver grana, estourar o teto com folha de pagamento, aí tem que começar a mandar embora os estáveis. Os estáveis começam a perder o cargo. Ai, professor, relaxa, no Poder Judiciário nunca vai acontecer isso aí, pô, misericórdia. Acerta do espaço. Nossa, essa é muito, mas muito sofisticada pelo sistema de aposentadoria do servidor. Misericórdia. Então tá lá. Aos servidores públicos, mas não a quaisquer servidores do poder público. Aqueles caras que são cargos de provimento efetivo. Os caras que têm cargo de provimento efetivo, que prestou concurso, é ou não é? Esses caras têm regime próprio de previdência. Que não tem nada a ver com o INSS. Nada a ver com o INSS. Por aqui já matava a questão, ó. Regime próprio para quem é CC. CC não, aqui é cargo de provimento efetivo. Cargo público é igual a esfirra, tem de 2 tipos. Cargo público de provimento efetivo, que tem regime próprio, e tem o CC, cargo em comissão. Mas, professor, o cargo em comissão encaixa onde, então? Está em outro dispositivo, é ou não é? Quando tiver um CC, cargo em comissão, quando estiver em emprego público ou cargo temporário, que é uma espécie de função pública,
esses caras vão ter o regime geral da Previdência Social, administrado pelo glorioso INSS. Era uma questão muito sofisticada, exigia aí a análise da aposentadoria dos servidores. Meus caras, mas nas web aulas a gente destrói isso aí, ou não é? No concurso anterior já caiu os requisitos para aposentadoria dos regimes próprios. Agora vem outra ideia, outro dispositivo sobre o sistema de aposentadoria. Meus caras, o bicho, uma questão muito sofisticada. Aí tá errado então. Cargos em comissão é o regime geral da Previdência, que não se confunde com o regime próprio de servidores. Misericórdia! Opa, vamos ver a B? Invalidou uma decisão judicial, o servidor foi demitido. Ele consegue invalidar, ele volta, ele vai ser readmitido. E o careta que estava no lugar dele volta lá, reconduzido por cargo de origem com direito à indenização. Misericórdia, a ideia... Aqui, mais ou menos, a história é a seguinte, ó. Então tem um cargo aqui, ó. Um lugar bem legal, vou chamar de cargo A. Aí um carinha, ele é demitido. Você está demitido. Que beleza. Ele tá triste. O servidor A tá triste. Menino. Tem um servidor que tava no lugar B. Meio ruim, lugar ruim, pô. Ai, vagou, oba. O servidor B vai lá pro cargo A, que beleza! Aí acontece o seguinte, o servidor A, por exemplo, entra com uma ação na justiça e consegue anular a demissão. Aí, meus caros, aí o servidor A, ele volta, yupi! Quem ri por último ri melhor. E agora o que acontece com o servidor B? O servidor B agora ele tá triste. Será que ele volta, como diz a alternativa, ele volta por cargo de origem B com direito à indenização? O que você acha certo? O que você acha errado? É agora! Então tá lá, 41, parágrafo 2º. Invalidou a decisão judicial, o servidor estável ele volta. A expressão não é readmitido, a expressão é reintegrado, mas até vai lá. E o cara que estava lá, o servidor B, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Maravilha! Mas ele precisa ser estável. Mas vai ter direito à indenização? Sem direito à indenização. E se o cargo do B já não existir mais, ou tiver lá algum rolo, ele vai ficar em disponibilidade. Belezura? Belezura. É sofisticado isso, essa historinha, hein? Meus caros. E só sobrou então a D de docinho. Tem que ser essa a resposta. Beleza. Então vamos ver. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, por exemplo, vai lá para o cargo de maestro. Se for um servidor estável, maestro era estável, ele fica em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E se abrir algum cargo relacionado com o que ele fazia, por exemplo, ser professor de música, ele vai ser aproveitado. Aproveita o que está disponível na geladeira. É a teoria do Soburô, não é? Aproveita o que está disponível na geladeira. São hipóteses de provimento derivado. Misericórdia, isso é inconstitucional. Então uma coisa é cargo, outra coisa é emprego, outra coisa é função pública. Meus caros, cargo público tem de dois tipos: cargo público de provimento efetivo e cargo público em comissão. Muito cuidado! Cargo público de provimento efetivo tem regime próprio de previdência. Cargo em comissão, emprego público e função pública, esses caras são regime geral de previdência. Prestar concurso é para cargo de provimento efetivo e para emprego público. Funções públicas em cargo e comissão não precisam prestar concurso público. Maravilha! E só adquire estabilidade o cargo público de provimento efetivo. Misericórdia! Belezura? Belezura! É sofisticado isso aí! Essa questão talvez uma das mais difíceis aí de constitucional nível 3. Meus caros. Bom, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões de constitucional. Nenhuma babinha. Uma questão nível 3 que exigia conhecimentos aí previdenciários de regimes próprios e regime geral da Previdência. Bem sofisticado. Além das hipóteses de provimento derivado de cargos públicos. Misericórdia.
Uma questão que utilizou palavras de expressões difíceis, como direitos individuais indisponíveis, e outras questões que não tiveram nada de molezinha, misericórdia. Se você acertou 3, acertou 4, aí, foi bem legal. Claro, se você é super veterano, destruiu tudo, beleza, pô, beleza. Mas sabe, você que está vendo essa web aula e sentiu que, caramba, errei, acabei errando 2, errando 3, com um pouquinho mais, você vai muito melhor nas outras provas, beleza? Foi uma questão difícil, não é, Marvin? O que você achou? O que você achou, Marvin? Esperamos aí que tenha ido bem o nosso web aluno, nossa web aluna. Exatamente, Marvin. Nunca jamais desista do mundo dos concursos públicos. Isso mesmo, Marvin. Dedicando? Vai sim ter muita felicidade. Concordo com você plenamente, Marvin. Muito bem, meus caros e minhas caras. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima correção nessa parceria JC Concursos e Professor Canacheiro. Um abraço!